Oi, 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 quem me conhece sabe quem eu sou. Bem, mas enfim, quem acompanhou o penúltimo e o último episódio da série sabe que a temporada 2 acabou de acabar. Mas aí vem a pergunta, o que será que vai acontecer na terceira temporada? Bem, é por isso que eu, o criador da série, vai explicar pra vocês o que vai acontecer na terceira temporada. Quais personagens novos vão aparecer, quais personagens velhos vão retornar, quais serão os novos vilões, os novos objetivos dos heróis? Ainda veremos as fusões e os prismas mágicos em ações? Bem, tudo isso eu vou responder isso agora nesse vídeo. E sem mais nenhuma enrolação, simbora pro vídeo. O retorno de Tetron. Sim, galera, quem já assistiu o último episódio da temporada 2 sabe muito bem que o Tetron retornou. Ele aparece falando lá no finalzinho do episódio, pois ele aparece falando com a Pétala antes do episódio acabar. Ah, mas pera aí, ele não tinha sido destruído? Ele não tinha morrido? Sim, era o que todo mundo tava pensando, inclusive eu, antes de fazer o último episódio. Eu nem pensava direito em trazer o Tetron de volta pra série. Mas enfim, ele retornou e como? Bom, eu vou te responder agora. Bem, o Tetron acabou sendo reconstruído pela Pétala, só que dessa vez reconstruído e feito da maneira certa, sem usar nenhum poder de alguma joia mágica ou algo do tipo. Bem, o Tetron não tem mais o Rubi Negro, pois saibam muito bem que era o Rubi Negro que estava fazendo ele virar do mal. Ou seja, já que ele não tem o Rubi Negro, ele agora é do bem. Será mesmo? Bom, ainda não sabemos. Quer dizer, eu sei, mas eu não vou contar pra vocês porque isso seria meio que um spoiler da série. E sim, eu sei que essas explicações que eu tô dando e que eu vou dar a seguinte são sim um spoiler da série, mas esses daqui são spoilers leves, um spoilerzinho pequeno, bem leve, sem dar muito spoiler importante sobre a série. E bem, o Tetron está de volta, só que dessa vez do bem, e talvez ele ajude o pessoal. E também o Tetron será responsável de ajudar o Super Tasso a acabar de vez com a maldição que está condenando sua raça. E por falar nessa maldição, o que é a maldição? E bem, como o Pentarcor disse lá no último episódio da temporada, existe uma maldição que está condenando a raça do Supertáceo. E o que seria essa maldição? Bem, essa maldição seria criada por alguma influência maligna, sim, de alguma pessoa. Ou seja, alguém estaria criando essa maldição. E com certeza esse alguém seria uma entidade muito poderosa. Talvez uma entidade ao nível de Celestiais das Cores. Bem, eu poderia falar mais sobre a entidade, mas infelizmente eu ainda não escrevi uma história sobre a entidade. Eu ainda não escrevi um roteiro ou um papel para ela. Mas talvez a gente saiba mais na série. Orange Red crescida? Bem, pra quem também assistiu o penúltimo episódio, sabe muito bem que a Orange Red entrou para as aventuras. E quando chegou na base e foi adotada, ela ainda era uma filhotinha. Então, obviamente que o tempo vai passar e ela vai crescer. Então, eu já confirmo para vocês que a gente vai ter a Orange Red crescida na série. Em que rumo isso vai dar? Bom, veremos. Novos personagens? E sim, obviamente por uma nova temporada se abrindo, obviamente que a gente teria novos personagens. E quais personagens você me diz? Bom, eu ainda não sei. Eu ainda tô em dúvida se eu coloco o Thier de Bezerra Toons, se eu boto ou a Lina do Marcos Gabriel, ou outro youtuber conhecido por aí. E bem, talvez mesmo a gente tenha novos personagens. A família Tasso sendo criada. E bem, como eu já disse, a Orange Red entrou para as aventuras e sim, ela foi adotada pelo Supertáceo, ou seja, agora ela é membro da família do Supertáceo. Talvez como uma filha, como uma irmã ou outra coisa. E bem, com a própria família do Táceo sendo criada, tirando a família original do Supertáceo e também os estrelados, o Táceo estaria desenvolvendo sua própria família. E talvez tenha mais membros, como por exemplo a Angelina ou o Senhor da Floresta. Para que servirá os Prismas Nexus? E bem, para quem também não sabe, um novo objeto surgiu, um objeto poderoso que talvez ajudará nossos personagens em suas aventuras. E esse objeto é os Prismas Nexus, que são joias mágicas capazes de aprimorar ou também causar fusões aos nossos personagens.
E obviamente que esse objeto ajudará muito o Supertaça nas aventuras, além disso de também finalmente liberar o seu grande poder supremo da cor laranja. Ainda veremos os vilões antigos. E sim, galera, lá no episódio que foi antes do penúltimo episódio, nós tivemos a aparição de todos os vilões juntos. Só que depois daquele episódio, alguns vilões desapareceram, como por exemplo Will Zart, Mr. Wilson e até mesmo o próprio Nicholas. E também tem alguns vilões que apareceram uma única vez, como por exemplo o cientista malvado do primeiro episódio da temporada 2, e o Gosma, que é aquele vilão feito de gosma azul. E pessoal, eu não vou mentir, existia sim planos pro Gosma aparecer e para ele ser o último vilão da temporada 2. Só que infelizmente eu acabei esquecendo esses planos, eu acabei esquecendo do personagem. Era pra sim ter um episódio onde ele finalmente enfrentaria o Supertaça, só que infelizmente esse plano foi por água abaixo. E talvez a gente nunca verá esse personagem de novo, talvez. Porque eu não sei se ainda dá pra encaixar ele na terceira temporada. Isso porque a temporada vai ser mais focada em outras coisas. Ainda veremos o Devorador? E bom pessoal, eu vou direto ao ponto a vocês. Não, a gente não vai ver mais o Devorador. E sim, também existiam ideias para o Devorador ser o vilão final da série toda. Era para ele ser a grande ameaça da série. Só que infelizmente eu decidi excluir esse personagem e dar o papel de vilão final da série para outro personagem. E o Devorador ele só apareceu uma única vez lá no começo do último episódio da temporada 1. Ele também chegou a aparecer no pós-créditos finais do filme do Suriel, mas também foi descartado. A única vez que a gente viu esse personagem em ação foi lá no filme Supertaça, o Lado Oculto da Lua, que no entanto é uma meia continuação daquele pós-créditos do filme do Suriel, onde ele apareceu se fundindo com o Celestial Nerfário. E bom, tá, se a gente vai ver esse personagem de novo, bom, talvez em futuros filmes do Supertaça a gente veja ele de novo. Teremos novas séries? Bom, eu também pensei em criar novas séries, eu até mesmo queria criar uma nova série chamada de Sentinelas, onde seria uma espécie de spin-off da série, que conta uma história sobre o que aconteceu depois do final da série de Supertaça. Mas infelizmente essa série foi engavetada, e eu não sei se teremos essa série de novo. E bem, se vocês querem novas séries que estejam ligadas ou que não estejam ligadas sobre a série Supertaça, que conta uma história diferente de outro universo, é só vocês me dizerem aí nos comentários. O filme Supertaça, o Lado Oculto da Lua, tem ligação com qual temporada do Supertaça? E bom, ela tem ligação com a primeira temporada do Supertaça. Isso porque não dá pra saber em quais eventos, em quais dias ou qual temporada o filme se passava. E bom, ele se passa depois dos eventos do último episódio da temporada, muito antes das aventuras da temporada 2 começar. A temporada 3 será a última? E bem, com certeza você quer saber se a temporada 3 será a última temporada da série. E bem, ainda isso é um mistério. Ou seja, eu ainda não decidi se a temporada 3 será a última temporada da série. E talvez essa temporada abrirá espaço para uma nova série aqui no canal. E bom pessoal, essas foram as explicações, muito obrigado por assistir e até logo.